Começou o nosso AgroSomar Responde de hoje com muita alegria, porque é carnaval. Tá chegando, né? A gente tá muito feliz porque é carnaval. Você tá animado? A gente também tá muito animado, né? É isso aí. Enquanto você se prepara aí pra viajar, pra curtir a folia, a gente prepara um conteúdo especial pra você, né, Bini? Tomara que no seu carnaval não chova, mas mesmo assim o feriadão vai dar pra aproveitar, né, Bini? Vai aproveitar sim, vai estar calor. pelo Antes menos. disso, fala um pouquinho do nosso AgroSomar. Vamos lá, pessoal. A gente toda semana, né, a gente procura passar um pouquinho das informações, né? O AgroSomar é a nossa ferramenta onde nós integramos o máximo de informações possíveis para o agronegócio. Vocês já conhecem, né, o nosso endereço. O endereço é o www.agrosomar.com.br. Vale a pena dar uma olhadinha ali. Tem um resumo. Olha só a gente aqui, Paulinho. Olha, gente! Eu não tinha nem visto. Olha como a gente tá simpático nessa foto. Você vê só. E aqui Legal. você tem um resumo de todas as ferramentas e informações disponíveis nesta ferramenta, tá? Então vale a pena, antes de mais nada, dar uma olhadinha e, logicamente, vocês vão se interessar, vão escolher os planos disponíveis. Tem planos desde o pequeno agricultor que quer informação para uma coordenada, até mesmo aqueles que precisam saber informações para mais de uma cultura e para mais de um ponto também. Tem gente que tem vários talhões, né, fazenda muito grande, você pode ter informações diferenciadas para cada localidade. E você tem informação de curto, médio, longo prazo, previsões de clima, pragas e doenças, tem a questão da penalização, como que o clima penaliza o desenvolvimento da sua cultura, exatamente para a sua coordenada, e tem o atendimento AgroSomar, onde você pode falar com o meteorologista a qualquer momento, não é isso, Paulinha? Exatamente. Então não deixe de assinar o AgroSomar aí na sua residência, na sua fazenda, porque hashtag vai chover confete na sua fazenda aí neste carnaval, né, Bini? É isso aí. Isso aí. Começou! E como já é padrão do nosso AgroSomar Responde, Williams Bini, faz aquele panorama no nosso satélite aí pra gente? É bacana, antes de ir pontualmente às perguntas, ter um panorama mais geral do que está Sim. acontecendo em todo o Brasil. Exatamente. E eu sei que vocês gostam também de ver o satélite aqui com a gente. Muita gente até fala, aproxima aí, e a gente vai aproximar, ó lá. Bom, o que nós temos, né? Nesse momento nós temos uma frente fria aqui se aproximando entre Paraná, São Paulo. Essa frente fria deve chegar justamente no comecinho do carnaval aqui em São Sim. Paulo, trazendo condições de chuvas. Já vou deixar um alerta, viu, Paulo, aqui para Pra saída do carnaval, né, Bini? Exatamente, para sair do carnaval. Entre sexta e sábado tem potencial de chuvas fortes justamente aqui na faixa leste de São Paulo. Essa chuva deve avançar em direção ao sul de Minas Gerais e também Rio de Janeiro. Por outro lado, o tempo volta a ficar mais firme sobre toda a região sul do país, porém com temperaturas mais amenas. Logo após a frente fria, nós temos uma massa de ar que normalmente deixa as temperaturas mais baixas. Porém, não é frio extremo, né? Não vai ser aquele frio que vai impedir você de sair, de aproveitar um pouco mais. Então, ou seja, cai a temperatura, mas associado a uma massa de ar típica agora do verão, né? Então, se não chove, tá bom, dá pra curtir o carnaval, Exatamente. Vamos subir um pouquinho, né? O Brasil é muito grande, né? né? Nordeste ou Norte? Vamos falar dos dois. Vamos O norte do país ainda segue algumas instabilidades, aqui especialmente sobre o sul do Amazonas, Rondônia, sobre o Pará. Essa é a umidade que vem alimentando as chuvas aqui na região mais central do país. E o destaque para o Nordeste, não tem como não deixar de falar da zona de convergência intertropical. Vocês já são nossos alunos, vocês já estão quase professores, na verdade, né? A zona de convergência intertropical, o que ela causa nessa época do ano? Então, justamente ela provoca esse cinturão de instabilidades que provoca muita chuva, né? É o principal fator, o principal fenômeno meteorológico nesta época do ano responsável pelas chuvas. E o posicionamento dessa zona de convergência é que vai dizer quais as áreas do Nordeste que vão receber mais ou menos chuva. A região do Mato Piba, entre o Maranhão, Piauí, também Tocantins e o interior da Bahia, vem sido favorecidos justamente por essas ECT. Olha só, toda essa região aqui com um pouco mais de instabilidade e condições de chuva. Então, portanto, segue essa situação aí de chuvas nessa área do Nordeste. Perfeito. Tem muita água no Nordeste, o que é muito bom, né? Porque a gente passa, às vezes, períodos do ano
com muita seca na região. Centro-oeste do país, Bini, como é que fica? O Centro-Oeste segue com condições ainda de instabilidade, pancadas de chuva. As chuvas, por enquanto, não devem atrapalhar esse finalzinho da colheita da soja. Ainda tem algumas regiões aqui do Mato Legal. Grosso que estão transportando já a soja. A preocupação era justamente com relação às estradas, né? Porque tem muitas estradas da região Centro-Oeste que sofrem justamente com chuvas fortes, fica mais difícil de passar os caminhões. Essa situação está amenizada, já que não há condições de grandes volumes, por isso deve escoar bem a produção aí nas próximas semanas. Perfeito, então o que fica o alerta mesmo é a região sudeste, por conta dessa frente fria que estava localizada do sul do país e agora está subindo e vai atrapalhar um pouquinho o carnaval das pessoas, né? Vai atrapalhar e adiantando um pouquinho mais, começa com chuva e depois a temperatura cai. A chuva forte não deve... Sensação de friozinho mesmo? Então não chega a ser friozinho, até porque nós estamos no verão. Dificilmente você tem aquela condição de frio ao longo de todo o dia. Talvez Boa. à noite, né, você puxa aquela coberta, aquela coxa e tal, mas ao longo do dia, dificilmente você tem aquela sensação de ter que colocar uma blusa. Legal. Não. Então, chove no começo, a chuva diminui, a temperatura cai um pouquinho depois. E vamos às perguntas, né? Primeira pergunta do dia. Vamos lá, vou colocar aqui as perguntas, começando pelo Nordeste, Paulinho. Nordeste, Jaguaribe. Antônio Neto, boa tarde. Qual a previsão para os próximos meses em Jaguaribe, Ceará? Será que a chuva continua por lá? Tá chovendo por lá, Williams Bini? Vamos dar uma olhadinha Você explicou pra gente bem bonitinho da zona de convergência intertropical que causa chuva na região Nordeste nesta época do ano e como é que tá lá? Olha que interessante, né? Acabamos de falar da zona de convergência. Eu vou pegar aqui, eu vou dar um zoom aqui na nossa ferramenta com a previsão de longo prazo. A partir de hoje até aí meados de abril, para ter uma noção. O que dá para perceber, vou até baixar um pouquinho mais aqui, dá para perceber justamente que essa condição de chuva, ela é persistente durante praticamente as próximas 2 a 3 semanas. Volumes aí acima de 20 milímetros em muitos dias. Olha só, tem até uma chuva forte aqui prevista já agora para o dia 21 de fevereiro. Mantém essa condição e deve encerrar esse período de chuvas mais volumosas e constantes apenas a partir da segunda quinzena de março. Portanto, é muito bom aproveitar essa questão hídrica para os próximos dias, próximas 2, 3 semanas ainda com condição de chuvas. Já porque esse momento, logicamente, às vezes seiteiro não fica durante todo o ano, né? A partir agora de março ela começa a perder intensidade. Sim. E a partir da segunda quinzena, portanto, de março, já diminui bastante o potencial e volta a ter algumas chuvas aí mais espalhadas a partir de abril, mas essa chuva mais constante até a primeira quinzena de março. Essa mesma previsão, pessoal, é muito parecida também para os demais estados e regiões próximas ali a Jaguaribe, no Ceará. Perfeito. Mais uma região, a gente ainda vai para o Nordeste do país, na região de Maranhão. Vamos dar uma olhadinha na pergunta. Vamos lá. E o Maranhão tem chuva nos próximos dias em relação a lá? Olha aí, não tô te falando? Em relação à zona de convergência intertropical, mas que pessoa inteligente! Parabéns, AgroSomar, vocês são muito úteis. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, Otávio. Vamos dar uma olhadinha com relação ao estado do Maranhão. Sim. Só que para isso eu vou... A gente fica muito feliz, né, Bini? Quando as pessoas Sim. entendem exatamente. É isso que é Somar é, né? A gente gosta de falar claro com você. Então, muito bom que você entendeu o que é uma zona de convergência intertropical. Nossa, A gente fala bastante você tá aqui, se achando né? agora? Um pouquinho só. Então vamos lá. Perfeito. Então, Uma região do Maranhão. Maranhão, eu vou mostrar duas coisas. Primeiro, o satélite, acabamos de mostrar, mostra justamente que a zona de convergência, né, como o Otávio acabou de falar, ela segue aqui atuando sobre o estado do Maranhão, pegando Sim. Ceará também, Piauí, mas ela está muito evidente aqui atuando sobre grande parte aqui do Maranhão. E para a gente ter uma noção um pouquinho melhor de como deve se comportar os próximos dias, vamos dar uma olhadinha nos mapas, lembrando Sim. que o AgroSomar tem muitos mapas, várias opções. Um mapa que é muito utilizado, não só pela Somar, mas que os próprios usuários gostam de verificar, é o mapa de Pêntada, né? Que é aquele acumulado de Para os próximos 5 em dias. 5 dias, tá? Sim. Eu vou até mexer um pouquinho aqui na opacidade para deixar um pouquinho mais transparente para a gente poder ver o Maranhão aqui, se encontra aqui nessa posição. Então o que nós podemos ver? Essa área de chuva mais laranja e vermelho indica justamente volumes maiores acumulados. Podemos ver que na escala aqui é algo em torno de 100 a 130 milímetros de chuva acumulado nos próximos 5 dias, caminhando um pouco mais para os próximos 5 dias, que seria aí entre os dias 24 e 29, até o último dia de fevereiro.
O Maranhão ainda segue com parte do estado com algumas chuvas. Podemos ver que a parte mais leste, a parte mais oeste, com chuvas aí na marca dos 70 milímetros, mantendo, portanto, essas condições de balanço hídrico positivo. Legal. E finalmente, começando aí o mês de março, pode ver até que retoma, volta a ganhar força as chuvas aqui sobre o estado do Maranhão, principalmente o centro-sul do Maranhão. Então, portanto, aquilo que nós falamos há pouco com relação também aos demais estados, ali sobre o Ceará, por exemplo, falamos há pouco. A condição com as ECT é que os próximos 15 a 20 dias sigam ainda com condição de chuvas até mesmo volumosas, ali sobre essa parte da região nordeste. E vamos a mais uma região, aproximando ali do sudeste do país, é o Gilmar de Jetibá, Santa Maria de Jetibá. Como vai ficar os próximos dias em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo? Vamos agora à região sudeste. Então, o que é engraçado falar do sudeste é que a gente está tendo muita chuva ali em São Paulo, Minas Gerais, região de Rio de Janeiro, mas eu dei uma olhadinha e Espírito Santo não tem recebido muita chuva, Billy. Então, olha só, aqui na página inicial, né, do AgroSomar, ele te traz um resumo do que aconteceu, do que vai acontecer em termos aí meteorológicos. Exatamente. Isso em qualquer região aí. Não pense que você mora numa região muito afastada, o AgroSomar tem todas as regiões. Nossas informações meteorológicas é para qualquer coordenada geográfica Exatamente. dentro do Brasil. Então podemos ver que, olha só, nos últimos 15 dias nós tivemos 32 milímetros acumulados, que é pouco. É pouco. Por ser verão, é pouco. Exatamente. E para os próximos 15 dias, ou seja, para o mês inteiro é 215, Para 216? os próximos 15 dias, tá. 216 milímetros. Entendi. Nós temos algo em torno de 85% de água disponível no solo. Legal. E 3 dias, por enquanto, né, sem chuvas significativas em relação à estiagem agrícola. Ok. Vamos dar uma olhada, então, naquele produto que os telespectadores, né, gostam mais de ver, que é a previsão mais de longo prazo. Exato. Então, o que nós temos? Dá para perceber certinho nesse período uma mudança de padrão. Então, nós temos, para os próximos dias, o que nós acabamos de ver, volumes muito elevados. Olha. Essa barra aqui, ó, é de 48 milímetros, Para os bastante próximos chuva. dias, a partir de quanto, Bini? A partir de quando? Já a já. partir de hoje. Já, olha a partir só. de hoje. Tá? Início do carnaval também, pessoal. Exatamente. Né? Legal. Inclusive, esse dia mais chuvoso aqui é justamente sexta-feira, dia 21, onde você deve ter chuvas um pouco mais volumosas. E essas chuvas, elas persistem pelo menos até, olha só, o começo de primeiros 10 dias de março. Depois ela começa a diminuir e passa a ser mais espalhada, mais isolada. Sim. Então, mais uma vez, nós devemos ter os próximos dias, 10, 15 dias, com chuvas mais concentradas, né, pegando também esse início de carnaval. E depois disso, já no decorrer de março, isso é muito importante, porque já indica uma mudança de padrão, né? Quando começam as chuvas, lá para setembro, outubro, nós falamos que começa o período úmido, período chuvoso, né? Sim. E durante esse período úmido, a expectativa é saber quando que esse período úmido começa a diminuir, a encerrar. Aí nós entraríamos no período mais de transição, né, que seria o outono, onde as chuvas passam a diminuir bastante de volume. Isso deve acontecer já a partir de meados aí de março, com uma redução desses volumes de chuva que nós estamos observando, que nós vamos observar nos próximos dias. Perfeito, tá ótimo então. A gente recebe muitas perguntas do pessoal do Espírito Santo, Bini, falando sobre o café, que o café tá secando, a estiagem de lá não tá legal, tá sem chuva mesmo, e tem muita plantação de café arábica por lá, né? Sim, tem bastante. Tem duas preocupações, né, para essa região com relação à distribuição de chuvas, Sim. né? Quando você tem um período de estiagem agrícola, tem esse problema que você acabou de mencionar, que acaba dificultando, né, o desenvolvimento do café, mas por outro lado, infelizmente, tem as situações onde você tem uma chuva muito forte. E acaba... O que acontece? A chuva muito forte, ela deixa uma erosão no solo, que faz com que você tenha dificuldades, né, no manuseio, na manutenção desses pés de café. Então, por mais que você tenha uma condição de estiagem agrícola, eventualmente você tem uma outra situação de chuva forte. A chuva forte, ela pode sim. Tivemos até algumas ocorrências no sul de Minas, se eu não me engano, nas últimas semanas, por conta de chuvas fortes que deixaram o solo com erosão e trouxeram aí inúmeros problemas, né? O que nós podemos ver que tem chuva forte, mas pelo menos a chuva é um pouco mais contínua, por enquanto nada muito preocupante ali para a região. Legal, e aí você se previne dessa chuva toda que vai chegar olhando o nosso AgroSomar, né, Bini? Exatamente, entre lá e mande perguntas também, se você quiser saber sobre a sua região, não estamos falando aqui nesse momento, mas pode mandar a pergunta que a Paula vai selecionar aqui para vocês.
Legal. Então, Espírito Santo com chuva aí nos próximos dias, já para ontem a chuva, né? Chuvinha para amanhã. Isso. E vamos para a última pergunta. Sueli, de São Paulo. Olá, amigos. E o carnaval, como vai ficar o tempo em São Paulo? Essa dúvida aqui é uma dúvida polêmica. É interessante porque você pode usar o AgroSomar, que tem informação de previsão de tempo, clima observado, chuva, Sim. logicamente também para o lazer, né? Exato. Nada impede de você usar as informações meteorológicas, que é a mesma. Então, se vai chover tanto para o uso agrícola quanto para o uso para lazer, por exemplo, né? Perfeito, exatamente. Vamos dar uma olhadinha então na cidade de São Paulo. São Paulo. Falar isso, você vai aproveitar o carnaval em São Paulo, Paula? Posso aproveitar, Bini, posso aproveitar, claro. Pode, né? mas tá em cima da hora, Tá você em cima da não hora, decide. tá muito tarde. Mas a gente sempre aproveita, né? A gente coloca uma fantasia bem bonita. Eu vim a caráter hoje, né? Que você não reparou, mas hoje eu vim a caráter, né? Muito obrigada a você se você reparou na minha roupa, viu, hoje. Tem gente que não repara, mas eu vim a caráter hoje. Olha só, fazer aqui, isso. Paula, aqui nós temos em forma de tabela, né? Vamos olhar pontualmente, é uma outra Perfeito. forma de você visualizar também a previsão, onde você tem dia a dia as condições de previsão. Então, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, para sexta-feira, né? Sexta-feira dá para você, inclusive, abrir um pouco mais, detalhar. Então, você pode perceber que para sexta-feira já tem condição de chuvas ao longo do dia. Então, já muda esse padrão a partir de sexta-feira, com sol e pancadas de chuva. E já na sexta-feira a temperatura não sobe tanto. 27 graus, é isso? Exatamente. Não, isso. Já cai um pouquinho mais, sensação de 28, mas a máxima é de 27, notou Legal. muito bem. Para o sábado, quanto que nós temos de condição? Ó, você já tem uma abertura de sol com pancadas à tarde, mas qual a temperatura máxima? 24 graus. Posso dar uma comparação? Claro. 24 graus foi a temperatura mínima que nós tivemos hoje. Hoje é quarta-feira, vocês vão assistir esse vídeo depois, mas quarta-feira... Um dia muito quente. Um dia muito calor. quente. A temperatura mínima foi 24. A máxima para sábado, 24 graus. Dá para ter uma noção dessa mudança significativa que nós vamos ter na temperatura. Exatamente. Por outro lado, as chuvas já não devem ser tão volumosas. O maior volume de chuva nós podemos ver que vai ser justamente na sexta-feira, mais uma vez. Sim. Um alerta aí para todos. Aí a partir de domingo diminui os volumes de chuva. E as temperaturas, olha que interessante, Paulo, eu não tinha reparado, volta a aquecer um pouquinho mais na segunda-feira. Então o carnaval volta a ficar 31 graus na segunda-feira? 31, 28 na terça. Então, em média, aí algo em torno de 30 graus. Então, dá uma esfriada, mas depois volta a aquecer no finalzinho do carnaval aqui em São Paulo. A gente salvou o seu carnaval. Então, calma que o carnaval vai dar bom. Vai dar bom, vai dar para aproveitar sim, vai dar para aproveitar sim. Bate bola, jogo rápido. Vamos lá. Sudeste do país para este início de carnaval. Chuva forte a partir de sexta-feira, sábado ainda com condições de chuva entre Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Destaque para a partir de domingo, temperaturas mais baixas, porém nós acabamos de ver segunda-feira a volta daquela esquentada, então a mudança fica para sexta e sábado com chuva, declínio nas temperaturas, mas no final você volta a ter uma condição de temperaturas um pouco mais agradáveis. Atenção na saída do carnaval. Quem for para o litoral paulista, quem for para o interior de São Paulo, o pessoal aqui que mora na cidade de São Paulo gosta muito de pegar a estrada sexta-feira à tarde. A gente adora mesmo. Muito cuidado que tem potencial de chuvas fortes. Exatamente, atenção. Outra região, sul do país. Sul do país, nesse momento as temperaturas já se encontram mais amenas, tá? Vale a pena destacar isso, que por enquanto não tem condição aí de muito calor nesses dias, mas tem assim algumas pancadas para os próximos dias por conta de um outro sistema que deve se formar por lá, mas não deve trazer chuva forte, tá? Então ameniza um pouco essa condição de tempo um pouco mais seco, temperaturas baixas, mas volta a aquecer ao longo do carnaval. Pessoal de Mato Grosso ali do Centro-Oeste, como é que fica? Pancadas de chuva é muito comum, nós temos muita umidade da Amazônia alimentando ainda as áreas de instabilidade, não devem atrapalhar a questão da escoagem, né, da soja nesse momento, está no finalzinho, então não deve atrapalhar. Essa chuva está sendo muito bem aproveitada aí para o cultivo do milho safrinha, que já começou em algumas regiões também. Nordeste, quase City. Muita chuva, viu? Continuam as condições de instabilidade, toda essa faixa aqui que vai desde Pernambuco até o Maranhão, a Zecit vem mantendo as instabilidades. Essa chuva ela deve continuar até a primeira quinzena de março, portanto, até lá, chuvas ainda estão garantidas em toda a região também do Mato Piba. Tem chuva lá, mas também tem temperatura alta. Lá faz calor, né? Não tem como fugir do calor ali do Nordeste e Bahia, principalmente, você tem chuva, mas as temperaturas vão estar
bem agradáveis. E o norte do país? Norte do país, sem muito segredo, né? Região norte... Carnaval lá em Belém. É Bumba Meu Boi que tem essa época lá? Não, né? Tô confundindo as coisas. Tá confundindo. Tô confundindo, né? Não conheço muito bem. Mas lá as pancadas são diárias, calor, né? Região tropical bastante favorecida aí pelas temperaturas altas e pancadas de chuva para amenizar aí o calor previsto para os próximos dias. Respondemos todas as regiões. Fizemos aquele panorama geral, Aquele hein? panorama para você. Nossa, que a AgroSomar responde bom. Acho que foi bom, foi A bom. AgroSomar responde bom. Muito obrigada a você que nos acompanha sempre em todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. O que mais que a gente tem? Tudo, site tempoagora.com.br e no nosso agrosomarresponde.com.br. Williams Bini, muito obrigada. Obrigado. Hoje é com as duas mãos. Tá bom. Bom carnaval a todos. Bom Aproveitem carnaval a com todos. responsabilidade. Até semana que vem. Verdade. Até semana que vem. Tchau!